Salmo 139, a partir do verso 1. Está escrito: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo tu conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo, que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à volta de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Senhor possui o meu interior, o Senhor me costurou no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado e no centro da terra tu me costuraste. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ainda sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim o teu pensamento, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, eu ainda estou contigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Palavra de Deus. Eu sou suspeito em falar sobre Deus, porque eu acredito em Deus. Creio que Ele é soberano, creio que não há ninguém além dEle e acima dEle, mais poderoso do que Ele. Creio que Ele criou todas as coisas, creio que Ele sustenta todas as coisas. Eu creio que sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito que Ele é antes de todas as coisas. E que quando tudo terminar, Ele continuará sendo quem Ele sempre foi. Eu sou suspeito em falar de Deus, porque eu acredito que Ele enviou o Seu Filho. E que o Seu Filho vindo até a nós, nos trouxe salvação e remissão dos nossos pecados. Eu sou suspeito em falar de Deus, porque eu acredito que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, e Ele é a verdade absoluta, e Ele é a vida em que não achamos em lugar nenhum. Eu sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito no Espírito Santo. Acredito que Ele é quem convence o homem dos pecados, da justiça, do juízo. Acredito que é Ele que dá os dons à sua igreja. Acredito que é Ele que adorna o seu povo, que é Ele que enfeita a sua noiva para o dia tão esperado que é o dia do arrebatamento. Eu sou suspeito em falar de Deus porque eu creio nas Escrituras.
acredito em tudo que está escrito aqui e acredito que tudo que está escrito aqui é verdade. Sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito que a sua palavra não volta vazia. Sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito que tudo foi criado pela sua palavra. Sou suspeito em falar de Deus porque acredito que essa palavra é um manual de vida para o homem que quer viver bem na terra e ainda morar no céu. Sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito que a Bíblia, por mais que tenha sido escrita por homens, é um livro inspirado por Deus. Sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito que essa palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela vai na divisão da alma e do espírito do homem, que ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração de seja qual for o homem que estiver no nosso meio. Sou suspeito em falar de Deus porque eu acredito em tudo que a Bíblia fala sobre Ele. E quando eu leio este Salmo 139, ele é um salmo que declara a grandeza deste Deus. Não é um salmo que expressa uma vitória dada por Ele. Não é um salmo que expressa uma bênção alcançada. Não é um salmo que expressa uma restauração. É um salmo que expressa a experiência que Davi teve com Deus. E mediante essa experiência que Davi teve com Deus, ele, ao olhar Deus, ao sentir Deus, ao se envolver com Deus, ele descobriu dentro dessa experiência que ele serve um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente e um Deus que é onipresente. Deus tem atributos. E atributos são características. E esses atributos de Deus se dividem em 2. Segundo a teologia, Deus tem atributos comunicáveis, que são aquelas características de Deus que podem ser transferidas aos homens. Exemplo, Deus é amor e o homem pode amar. Deus é santo e o homem pode se santificar. Deus é misericórdia e o homem pode ser misericordioso. Deus é fiel e o homem pode ser fiel. Esses atributos são chamados de atributos comunicáveis. Mas Deus tem os atributos incomunicáveis ou exclusivos, que são aqueles que só Deus tem e não pode ser compartilhado com ninguém. Entre eles, o que eu já citei: onipresença, o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não sai daqui para ir lá. Deus está aqui e está lá. A onipotência, o poder sobre tudo, todos e qualquer circunstância. E a onisciência, que é o conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Quando a Bíblia fala sobre a onisciência de Deus, mostrando que Deus conhece tudo, porque essa é a ideia da palavra onisciência. A palavra onisciência vem do latim, oni, tudo, e ciência, conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. E quando a Bíblia vai tentar explicar para nós algumas coisas sobre Deus, ela diminui Deus ao nosso entendimento. E a teologia usa uma expressão para isso chamada de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É quando eu dou a Deus sentimentos e formas humanas, para que através desses sentimentos e formas eu possa entender o que a Bíblia fala sobre ele. Exemplo, Deus ficou triste. Tristeza não é um sentimento divino, é um sentimento humano. Mas para tentar nos aproximar do que Deus estava sentindo, então é utilizado um sentimento humano, para que eu tenha condições de entender o que está acontecendo. Outro exemplo, mão de Deus, braço de Deus.
Deus andou. Essas expressões humanas usadas a Deus têm o sentido de nos fazer entender o processo em que Deus está agindo, atuando, realizando. Dentro disso, quando a Bíblia tenta mostrar para nós o que é onisciência, que é o poder de Deus saber todas as coisas, ela usa a ideia de Deus vê, ou Deus ouve. Quando a Bíblia diz que Deus vê, ou que Deus ouve, ela está ligando Deus, ou ligando a nós a ideia de que Deus sabe o que está acontecendo. Deus ouve e Deus vê, porque Ele sempre sabe o que está acontecendo. A ideia de mostrar que Deus tem um conhecimento sobre todas as coisas é a Bíblia dizendo que o nosso Deus ouve e o nosso Deus vê. Um exemplo claro disso é o Salmo de número 121, quando o salmista, tentando mostrar a Israel que ela tem sobre ela um socorro espiritual que nunca lhe será negado, ela usa a figura de um soldado, e a figura desse soldado é transportada a Deus. E o salmista diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Por que o salmista está usando a ideia de um guarda? Porque era o guarda que protegia a cidade. Mas o guarda humano, uma hora ele cansa e dorme. Cansando e dormindo, ele perde a condição de nos proteger e de nos socorrer. Então Deus transfere a ideia do guarda humano para um guarda divino, para mostrar que os guardas da terra cansam e dormem, e dormindo fecham os olhos, e fechando os olhos, perdem a condição de nos proteger e nos socorrer. Por isso o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. E por que vem do Senhor? Porque Ele também é um guarda. Só que não é um guarda humano. Porque um guarda humano cansa, dorme e fecha os olhos, perdendo o poder de nos dar segurança e proteção. O nosso Deus é um guarda fiel do seu povo. Porque Ele não cansa, não dorme e não fecha os olhos. Deus pode até não abrir a boca, mas nunca fecha os olhos. Deus pode até não interferir em alguma coisa, mas nunca fecha os olhos. Deus pode até deixar que as coisas aconteçam sem que Ele se envolva, mas Deus nunca fecha os olhos. Ele sabe de tudo o que acontece. Ele tem o poder de nos conhecer, de conhecer todas as coisas. E é isso que Davi está exaltando a Deus dentro do Salmo 139, exaltando este poder de Deus de conhecer todas as coisas. Davi chega a dizer duas verdades sobre esse ensinamento. A primeira verdade que ele fala sobre a onisciência de Deus está no versículo 6, quando ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não consigo atingir. A primeira verdade que ele fala sobre a onisciência de Deus é que ele não consegue entender. É mais alta do que a compreensão dele. E de fato é.
como é que a gente consegue entender um Deus que nesse exato momento está no meu passado, no meu presente e no meu futuro? Como entender um Deus que conhece o que todo mundo aqui dentro está pensando no mesmo momento e que é capaz de discernir a voz de cada um e é capaz de saber o que eu vou falar antes mesmo que eu diga uma palavra, sem me confundir com o outro? Isso é além da compreensão humana. É tão alto que eu não consigo atingir. A segunda verdade que Davi fala sobre a onisciência de Deus está no versículo 7, quando ele diz: para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Como é que foge de um Deus que está em todo lugar? Como é que se escapa de um Deus que sabe de tudo? Para onde se foge de um Deus que conhece todas as coisas? Uma vez fizeram uma pergunta a um homem, e a pergunta era essa: como é que se pode se afastar de Deus? E o homem respondeu: ninguém se afasta de Deus, porque aqueles que se afastam vão para onde? Se para onde eles forem, Ele também está ali. E esse mesmo homem diz: nós não nos afastamos de Deus, nossas atitudes só desvendam qual é o tipo de atributo que Ele usará ao nosso favor ou contra nós. Quem o agrada, benignidade, bondade, misericórdia e salvação. Quem o ignora, justiça, cetro erguido, condenação e maldição. Deus não está longe de ninguém, mas quem decide ignorá-lo também terá que saber aprender a viver com atributos que não seriam os ideais para aqueles que se aproximam dele. Então Davi diz: isso é acima da minha compreensão. E isso também não pode ser ignorado, porque Deus está sempre agindo. E quando eu tento me afastar dele, eu só estou saindo de perto da sua misericórdia e andando debaixo da sua ira. Davi, exaltando a onisciência de Deus, ele vai dizer, além de que esta é uma verdade que não pode ser ignorada, e uma verdade que não pode ser compreendida, ele começa a mostrar como é que Deus nos sonda, como é que Deus nos conhece, como é que Deus sabe de todas as coisas. Versículo 1 nós lemos, ele diz: tu sondas e conhece-me, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe tu entende o meu pensamento, tu cerca o meu andar, tu cerca o meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos, e antes que houvesse palavra na minha língua, o Senhor já as conhece. O que é que Davi está afirmando aqui? Que Deus me conhece por dentro. Aleluia. Deus conhece as minhas motivações. Deus não conhece quando eu ando. Deus conhece o que me motivou a andar. Deus não conhece o que eu falo. Deus conhece o que me motivou a falar. Antes mesmo que alguém ouça o que eu tenho a falar, Ele já conhece a motivação que me levou a dizer. É por isso que ninguém o engana, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, ele conhece o coração. Deus me conhece do lado de dentro. No versículo 5, ele diz uma outra verdade. E ele diz: tu me cercastes em volta
puseste sobre mim a tua mão. O que é que o salmista está dizendo? Além de você ou do Senhor me conhecer por dentro, as minhas motivações, tu me cerca por fora. Eu não só sou conhecido por dentro, eu sou conhecido por fora. O Deus que me enxerga por dentro vê as minhas motivações. E o Deus que me cerca por fora vê as minhas ações. E Ele espera que as minhas ações condizem com as minhas motivações. Salmo 24, versículo de número 3. Olha o que o salmista diz. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? A resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Percebe aí duas ações do homem aí: mão e coração. Mão fala do lado de fora, coração do lado de dentro. E a pergunta é: quem subirá ao monte santo? E ele diz: quem do lado de dentro é puro e quem do lado de fora é limpo. A pureza do lado de dentro tem que condizer com a limpeza do lado de fora. Qualquer coisa que eu faça sem a motivação correta é hipocrisia. O que é hipocrisia? Mostrar do lado de fora quem eu não sou do lado de dentro. Uma vez que eu mostro algo que eu não sou, eu não estou apto a subir no Monte Santo do Senhor. Porque o Monte Santo do Senhor não olha a casca. Oh, glória a Deus. Não se encanta com o rótulo. O Monte Santo do Senhor é alcançado por quem está limpo por dentro e que se mantém limpo por fora. O salmista vai mostrar isso para nós. E Cristo vai falar sobre isso. Em Mateus capítulo 15, os fariseus estão com asco de Jesus. Porque Jesus tem discípulos que não lavam a mão para comer. E eles começam a dizer: como é que pode? Os teus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus vai dar a resposta lá no capítulo 23. Meus discípulos não lavam a mão para comer, mas estão com a alma sarada. Vocês são bonitos por fora, mas sepulcros caiados por dentro. Então, quando eu quero convencer a Deus de que eu quero a sua presença e que eu quero subir no seu santo monte, eu preciso entender que Deus me enxerga por dentro e me cerca por fora. Deus me enxerga por dentro e me cerca por fora. O salmista continua dizendo que além dele me enxergar por dentro e me cercar por fora, versículo 8 e versículo 9, ele diz que Deus conhece os seus extremos. Deus conhece os seus extremos. Ele diz: se eu subir aos céus, glória a Deus, quando eu chegar lá, tu estás lá. E se eu decidir sair de lá dos céus e fazer uma cama lá no céu, quando eu chegar lá, tu estás lá. Esse homem está dizendo que nos meus melhores dias, glória a Deus, Deus está lá. E nos meus piores dias, Deus está lá. E por que Deus se faz presente nos meus melhores dias e nos meus piores dias? Porque Agur, em Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9, nos ensinou uma oração. Olha a oração de Agur: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa,
e não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Me mantém com o pão da minha porção acostumada, para que porventura, eu estando farto, não negue o teu nome, e que eu não tenha nada, possa furtar e envergonhar o teu nome. Porque é que Deus está nos meus melhores dias, para me não esquecer quem foi que me colocou lá. E por que Ele está nos meus piores dias? Para me lembrar que ali não vai durar muito tempo. Oh, glória a Deus. E quem é crente aqui, e no mínimo, já viu algum filme, novela, seriado, sabe que a vida é exatamente assim. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. E aquele aparelho lá da televisão mostra para nós isso. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. E esses altos e baixos é que mostra que a gente está vivo. E às vezes Deus nos permite bons dias, mas não deixa a gente lá muito tempo, para não ficar soberbo. E aí Ele deixa a gente despencar lá de cima, para que a soberba não nos alcance. Deixa a gente um tempo lá embaixo, para que a gente entenda a necessidade de buscá-lo, até o dia em que Ele decide nos levantar de novo. Mas a certeza é que independente de eu estar nos meus melhores dias ou nos meus piores dias, Deus está em todos eles. Deus está em todos eles. O salmista afirma que Deus está lá em cima, mas também está lá embaixo. E o texto vai se montando. Deus me enxerga por dentro, Deus me cerca por fora, Deus me vê lá em cima, Deus me vê lá embaixo. Versículo 9, ele diz: e se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O que é asas da alva? O que é habitar nas extremidades do mar? É o homem desejando ir para longe. O desejo do homem é ir para longe. E quando o homem deseja ir para longe, achando que lá longe, oh glória a Deus, Deus não estaria com ele, o salmista diz: até lá, oh glória a Deus, a tua mão me sustentará. O salmista está dizendo que Deus me cerca por fora, me enxerga por dentro, me vê lá em cima, me vê lá embaixo, e quando eu vou para longe, Ele ainda está perto. Oh glória a Deus. Ele continua dizendo, versículo de número 11: se eu decidir me esconder no escuro, glória a Deus, ficar no escuro e dali não sair, se eu decidir me esconder no escuro, para que ninguém me ache, ele diz, tu não tem problema com isso. Oh glória a Deus. Porque se eu for para o escuro, as trevas para ti é a mesma coisa que a luz. Ou seja, Deus tem visão noturna. Oh, glória a Deus. Vou ficar aqui que ninguém está me vendo. Vou sentar aqui hoje que ninguém está me vendo. Vou ficar aqui no cantinho que ninguém está me vendo. Vou passar desapercebido para ninguém me ver. Ele já te viu. Oh, glória a Deus. Porque por mais que eu tente ir para longe, Ele sempre está perto. E por mais que eu tente me esconder, Ele conhece cada buraco que eu me meti e sabe exatamente onde me achar. Oh, glória a Deus. O salmista continua, e ele diz no versículo de número 13 e 14, e diz, então não tem jeito, se Deus
me enxerga por dentro, se Deus me cerca por fora, se Deus me vê lá em cima, se Deus me vê lá embaixo, se Deus está perto mesmo quando eu estou longe, e se eu for para o escuro, tu também está lá, ele diz no 14, então eu te louvarei. Oh, glória a Deus. Eu não entendo, mas eu te louvarei. Te louvarei pelo seu poder, porque se tu me enxerga por dentro, me cerca por fora, me vê em cima, me vê embaixo, está perto quando eu estou longe, e ainda me enxerga no escuro, tu só pode ser o Criador da minha vida. Oh, glória a Deus. Aí ele entra para um outro caminho, versículo 16, e ele diz, versículo 15, o Senhor conhece o meu corpo, ainda que não tinha forma. Olha o que o salmista está dizendo. Deus me enxerga por dentro, me cerca por fora, me vê em cima, me vê embaixo, está perto quando eu estou longe e me acha no escuro. E quando eu acho que isso é demais, eu percebo que antes que eu existisse, ele já estava com os olhos em mim. Oh, glória a Deus. O salmista diz, os meus ossos nem estavam formados, e o Senhor já o conhecia. Os meus ossos nem estavam prontos, eu ainda estava sendo gerado no ventre da minha mãe, e tu já estava lá anotando no teu livro todos os meus dias. O Senhor me viu antes de ser formado, me viu sendo formado, e participa de todos o desenvolvimento dos meus dias. Como fugir desse Deus? Para onde correr dele? O salmista chega no versículo 19, e ele diz que Deus enxerga por dentro, me cerca por fora, me vê lá em cima, me vê lá embaixo, está perto quando eu estou longe, me acha no escuro, me viu antes que eu existisse, e vê o ímpio. Glória a Deus. A partir do versículo 19 ao versículo 22, Davi diz, tu vê o ímpio, e a impiedade do ímpio não te passará impune. E aqui eu quero que você preste atenção e comece a terminar. Davi faz essa questão, esse jogo de palavras todos, para dizer para Deus, eu sei que o Senhor vê o ímpio, e vendo o ímpio, tu o destruirás. Versículo de número 2, do capítulo 2 de Salmos, ele diz, os reis da terra se levantam, os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, e eles dizem, vamos romper as ataduras e sacudir de nós as suas cordas. Sabe o que o salmista está dizendo? Que o ímpio se sente preso nas restrições que Deus estabeleceu. E eles pensam consigo, eu não preciso de Deus porque eu não sou uma marionete. As suas leis para o ímpio são cordas que o prendem e obrigam ele a fazer o que Deus quer. Então eles se reúnem e pensam, nós não precisamos de um Deus que nos dê ordens. Arrebentemos as cordas e vamos viver dos nossos jeitos e mostrar a este Deus que nós não precisamos dele. Versículo 4, mas aquele que habita no céu ri e zomba deles. Oh, glória a Deus. E por que zomba deles? Porque ninguém pode tirar Deus do trono. Oh, glória a Deus. Ninguém pode arrancá-lo do comando. Ninguém pode tirá-lo do comando. Ele tem o controle de todas as coisas. E por mais que alguém diga, eu não quero a sua proteção, não quero o seu governo, não quero a sua ajuda, não quero que o Senhor conduza a minha vida. Um dia, diz a Bíblia,
Glória a Deus. E nisso eu preciso concordar com uma frase famosa: todos os caminhos levam a Deus. E de fato leva. Levar a Deus, todos os caminhos levam. De fato levam. É por isso que Jesus não disse: eu sou o caminho que leva. Ele diz: eu sou o caminho que traz. Oh, glória a Deus. E por que todo caminho leva a Deus? Porque todos se apresentarão a Ele. E Paulo diz que, querendo ou não, respeitando ou não, crendo ou não, obedecendo ou não, todo joelho. Oh, glória a Deus. Todos os joelhos. Aí ele diz: do céu, da terra e debaixo da terra. E a gente precisa entender isso. Quem são os que estão nos céus? Céus aqui tem uma aplicação muito grande, eu não vou me estender. Mas céu aqui falam de anjos e demônios. Na Bíblia o diabo é apresentado por 3 animais: serpente, leão e pássaros. E Paulo chega a dizer que a potestade é do ar. Por isso todos os joelhos do céu se dobrarão. Anjos e demônios se curvarão diante dele. Da terra, os justos, os ímpios, os santos, os profanos, os generosos, os avarentos, os contritos, os duros, os convertidos, os incrédulos, os desviados, os adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, os crentes, os sinceros, os hipócritas, os que criam, os que não criam, os que foram, os que deixaram de ser, se dobrarão. Oh, aleluia. E quando achar que já está todo mundo, eles chamam debaixo da terra. Aí Apocalipse diz que o mar, glória a Deus, vai ter que dar o jeito dele e devolver quem morreu afogado. O fogo vai ter que dar o jeito dele e devolver quem morreu queimado. O suicida que pensou: eu acabei com a minha vida, porque vai ter que dar o jeito dele e voltar. E quando estiverem diante dele, também se curvarão. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém arranca Deus do trono, ninguém tira Ele do comando. Ele me enxerga por dentro, me cerca por fora, me vê em cima, me vê embaixo, me vê longe, me acha no escuro. E antes que eu existisse, já conhecia os meus dias. Oh, glória a Deus. É por isso que o salmista termina dizendo: já que o Senhor vê tudo, e por certo destruirá o ímpio, vê se há em mim. Oh, glória a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Oh, glória a Deus. E se há alguma coisa em mim que eu não estou conseguindo enxergar para consertar, conserta. Oh, glória a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero me tornar aquilo que o Senhor destruirá. Oh, glória a Deus. A oração do salmista, engrandecendo Deus dessa maneira, é para convencer a Deus: me investiga, me analisa. Se tem alguma coisa em mim que eu não consigo ver, mas que ainda me afasta de ti, sonda. Oh, glória a Deus. Sonda, porque eu não quero me tornar aquilo que o Senhor destruirá. Eu não quero me tornar aquilo que o Senhor odeia. Eu não quero me tornar aquilo que o Senhor aniquila. Eu não quero me tornar aquilo que me afasta de ti. Sonda o meu coração. Conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, corrige.
Oh, glória a Deus. E me guie pelo caminho eterno. Oh, louvado seja o Cordeiro de Deus. Sabe qual é o desejo do salmista? É que Deus o alcance de tal maneira que ele nunca se torne aquilo que Deus destruirá. Escute o que eu vou lhe dizer. Aos ímpios, aos descrentes, aos afastados de Deus pela sua conduta egoísta e rebelde, diante deles se abrirá um livro. E o seu nome não estando escrito lá, Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, que seu nome não está escrito no livro. Mas nessa reunião também haverá crentes. Crentes que profetizaram, que curaram, crentes que foram libertos daquilo que praticava aparentemente e que faziam a tal obra de Deus. E quando chegarem diante de Deus dirão: Senhor, por que nós estamos aqui se nós profetizamos no teu nome? Por que nós estamos aqui se nós curamos no teu nome, frequentávamos a igreja, estávamos no culto? Por que nós estamos aqui? A esses, Deus não vai dizer está escrito. A esses, Deus vai dizer: você pregou, você cantou, você profetizou, você ouviu a mensagem. Sim, Senhor, eu fiz tudo isso, e por que eu estou aí? Porque você só não viveu. Glória a Deus. Mas eu fiz no teu nome. Sim. Você me usou para ficar rico. Eu te usei para ganhar almas. E nesse negócio gospel, ninguém deve nada a ninguém. Eu continuo no trono. E você vai para o inferno. Oh, glória a Deus. Não é sobre o quanto eu ouço, é sobre o quanto eu pratico o que ouvi. Não é sobre quantas vezes venho à igreja para me aliviar do que fiz. É deixar de fazer aquilo que fiz, porque aprendi que aquilo desagrada a Deus. É olhar para dentro de mim e perceber: eu não quero ser aquilo que Deus destruirá. E se tem algo em mim que eu não consigo enxergar, que ainda pode me afastar dele, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração e o meu pensamento e não me permita, oh glória a Deus, me tornar aquilo que o Senhor destruirá. Pegue a mão desta pessoa do seu lado, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez uma das palavras que tenhamos que resgatar na obra de Deus seja a palavra temor. Pegue a mão de alguém, feche os seus olhos, por gentileza. Talvez a palavra que tenhamos que resgatar no cenário evangélico atual, a palavra que tenhamos que resgatar seja temor. Não um temor de medo, mas de respeito. Oh, Jesus. Eu acredito na tua prosperidade. Acredito poderosamente no teu crescimento. E no meu também. Mas se tem uma coisa que eu peço a Deus é não deixar que eu ganhe o mundo todo e perca a minha alma.
que não deixe que eu me torne tão ganancioso, que enxergue em Deus um gênio da lâmpada, que realiza os meus desejos, e nunca como um salvador que salva e transforma a minha alma. Já gritava Jesus em uma das suas parábolas: louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo que você conquistou, o que fará dele? Que Deus resgate em nós, que Deus resgate na Inova, que Deus resgate em cada um de nós esta noite um temor pela sua presença. Calamachuramas, te calamachoremas. Que os homens temam e tremam diante daquele que está sentado no alto e sublime trono. Oh Deus, oh Deus. Nenhum homem foi tão próspero como Davi. Nenhum homem foi tão respeitado e admirado como ele. Nenhum homem fez tanto pela política, pela geografia, pela santidade da nação. Mas um dia ele ficou tão grande, tão rico, tão poderoso, que ele achou que podia dormir com a mulher do outro. Deus apareceu a ele pela boca de um profeta. E disse: Davi, eu te ungi. Eu te livrei. Eu te fiz rei em Israel. Eu te dei tudo que tu tens. E se fosse pouco, tu não precisava do outro. Era só me pedir. Uma espada de justiça cravo na tua casa hoje. Davi sai correndo para algum lugar, se joga diante de Deus. Ele sabe que nem a riqueza, nem o respeito, nem a prosperidade, nem a política, nada o livraria da espada de Deus. Se joga diante de Deus. E diz: Deus, eu pequei contra ti. Me lava. Me lava. Me lava. Cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto. E se quiser levar meu dinheiro, leva.
meu respeito leva, minha prosperidade leva tudo, mas não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Oh, por favor. Por favor. Não ande como se Deus fosse cego. Não viva como se Deus não fosse voltar ou que Ele fosse surdo. Salomão diz: melhor do que a riqueza é a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por favor, curve a sua cabeça. Ninguém sabe. Tua esposa não sabe, teu esposo não sabe, teus pais não sabem, teus filhos não sabem, teus amigos não sabem, teu patrão não sabe, teu empregado não sabe, ninguém sabe, mas Deus viu. Deus ouviu. E se isso não for resolvido, você e Deus, Deus te destruirá com os ímpios. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se coloque de pé, por favor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito.